Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Falaremos hoje sobre a diferença entre a missa tridentina, a missa católica, e a missa nova, o Novus Ordo Missae, ou a missa em língua vulgar, a missa que nós temos nas paróquias. Pois bem, se nós comparamos, nós vemos que há uma diferença grandiosa. Em uma típica paróquia, chamemos assim modernista, pois aos domingos tudo é oferecido em português, já o sabemos. O padre, aquele que se diz padre, se senta ou fica de pé, de frente das pessoas, frequentemente faz observações espontâneas durante a celebração. Os leigos, pois, no santuário, podem fazer comentários, leem as Sagradas Escrituras. Uma parte, pois, é feito, ou grande parte, sobre uma mesa, não consta de altar. O tabernáculo ou sacrário é muito comum que esteja em um lugar à parte, em uma chamada Capela do Santíssimo. Quando está na igreja, pois nunca está sobre a mesa, mas sim às costas do sacerdote, ou em algum outro canto escondido. Se dá também o abraço, o sinal da paz, com apertos de mão, com abraços, com vários emocionalismos e socialização. Lembrando que isso é o momento que antecede já a comunhão. O padre dá a comunhão na mão para a maioria das pessoas e também é auxiliado por leigos, sejam homens ou mulheres, os chamados ministros da comunhão. O padre também faz poucas genuflexões ou quase nenhuma. E é raro que duas celebrações da missa nova sejam exatamente iguais. Cada uma tem algo de diferente. Ou melhor, cada padre tem o seu jeito particular de celebrar. Elas variam, portanto, de padre para padre, de paróquia para paróquia, ou como chamam, de comunidade para comunidade, ou então se faz parte de um movimento, se faz parte de uma pastoral, se é uma missa temática, uma missa afro, uma missa gaúcha, uma missa indígena, uma missa sei lá o quê, perdão, mas nós temos de tudo. Em muitos lugares, algumas coisas mais bizarras foram incorporadas na chamada missa. Assim, nós temos a missa do palhaço, a missa sertaneja, além de missas com filmes, com apresentações de slides, com sátiras, com teatrinhos e com músicas de todos os gostos. Comparemos tudo isso que falamos da missa nova, da missa das paróquias, a missa, entre aspas, normal, que todos assistem, com a missa tridentina. A missa católica, a missa tridentina, é celebrada na linguagem antiga e venerável da Igreja Católica, o latim. O sacerdote, o padre, fica continuamente de frente a Nosso Senhor, presente no tabernáculo, presente no Santíssimo e de frente para a cruz, para o altar, assim como todas as pessoas que estão na igreja. Ele não faz comentários originais, comentários próprios, ele não recita orações da sua cabeça, ele não improvisa. Ao contrário, os sacerdotes têm utilizado durante séculos o missal romano. E é por este missal e com estas orações que o padre honra a Deus. É que estas orações que ele usa para rezar. E assim, as orações que São Pio V rezou, as orações que São Pio X rezou, as orações que os grandes santos sacerdotes, como Dom Bosco, como o Padre Pio, rezaram, recitaram, também qualquer sacerdote que reze a missa tridentina também rezará. Ademais, somente o sacerdote toca a hóstia consagrada com as mãos, uma vez que ele, no dia da sua ordenação,
recebeu uma unção com o óleo sagrado nas suas mãos. Por isso ele toca a hóstia com as mãos e distribui a sagrada comunhão aos fiéis. E estes estão de joelhos para receberem a sagrada comunhão, pois entendem que estão diante do Senhor e Salvador de suas vidas, e assim o recebem na boca, na língua. As mulheres e as moças ainda o cobrem a cabeça para poder receber a sagrada hóstia e, claro, durante toda a missa, assim permanecem cobertas. As pessoas que acompanham a Santa Missa estão todas em silêncio e reverentes com seus missais que traduzem as palavras do sacerdote. Os gestos do padre são restringidos e reverentes e incluem numerosas genuflexões em reverência ao Santíssimo Sacramento. Como dissemos, não há nada de original, não há nada de particular ou de criativo. O padre não usa um paramento porque ele achou bonito naquele dia. O padre não reza determinada oração ou celebra determinada festa de um santo porque achou que pode assim ser. Não enfeita, digamos assim, a missa. Ele reza aquilo que a igreja estabelece. Sem falar que na pregação o padre não vai falar de política, não vai comentar sobre a Amazônia, sobre o esgoto, sobre as questões sociais. Ele vai falar da doutrina católica, ele vai falar da necessidade de realmente cuidarmos da alma para chegarmos ao céu. Assim falará de pecado, falará de confissão, falará da importância de praticar as virtudes, de deixar os vícios, de levar uma vida digna como filhos de Deus. Pois bem, os textos e ritos da missa chamada de São Pio V, ou a missa tridentina, são os mesmos em todos os lugares e não variam de sacerdote para sacerdote, nem de igreja para igreja. Não existe a missa tridentina de tal movimento, de tal confraria, de tal grupo. Não há. Tudo é governado por regras uniformes e específicas, de modo a dar glória a Deus, de modo a honrar a nosso Salvador e Senhor. Pois bem, a diferença é enorme, é gritante. Mas vejamos por que essa diferença toda. Nós vamos, para isso, usar um livrinho, um estudo do padre Anthony Cekada, que é um sacerdote tradicional dos Estados Unidos, já falecido, e que nos deixou estes comentários sobre a Santa Missa. Pois bem, nos diz o padre, mesmo o observador desapercebido concluiria que a missa nova e a missa tridentina transmitem sinais, entre aspas, radicalmente diferentes do que é a missa, o que ela faz e o que os que a assistem acreditam. Os novos ritos dão a impressão de que a missa é uma refeição comum ou uma simples instrução, um grupo, um encontro, de certo modo, entre aspas, uma celebração. Mas os ritos antigos, por sua vez, manifestam que a missa é uma ação principalmente dirigida a adorar a Deus, que é santo. Isso nos leva a um princípio que é a chave para entender o motivo que leva alguns católicos a aderirem à missa tridentina. A liturgia, por sua natureza, expressa a doutrina. O Papa Pio XII abordou isso em uma encíclica sobre a liturgia. O culto que ela, a Igreja, rende a Deus, todo bom e poderoso, é uma profissão contínua da fé católica. Na Sagrada Liturgia, nós professamos a fé católica de modo explícito. A liturgia não expressa apenas a doutrina comum, ela também influencia no que as pessoas acreditam.
Orações e gestos rituais que expressam adoração à presença de Cristo na Eucaristia, por exemplo, reforçam e reafirmam a nossa fé nessa doutrina. Se nós queremos remover do culto público as orações, gestos que aludem a uma verdade particular como esta, pois estejamos seguros de que com o tempo as pessoas deixarão de acreditar nela. Perguntemos: quantas pessoas que vão à missa nova acreditam que ali há um verdadeiro sacrifício? Ou melhor, quantos padres acreditam estar realmente realizando um sacrifício? Quantos sabem ou realmente querem oferecer a Deus um sacrifício? São perguntas que devemos considerar. A missa tridentina e a doutrina. Nos diz o padre Cecada, uma vez que a liturgia expressa tanto a doutrina quanto influencia no que as pessoas acreditam, a Igreja, ao longo dos séculos, cuidadosamente protegeu o texto do missal. Missal é aquele livro grande que os padres usam para rezar, para celebrar a Santa Missa. E a Igreja fez isso visando assegurar que ele refletisse de modo preciso a sua crença e excluísse qualquer coisa que a comprometesse. É por isso que não fica a critério do padre, não depende da sua criatividade. A Igreja estabeleceu porque ela tem uma doutrina e porque é ela que vai nos dizer como honrar a Deus dignamente. A Igreja Católica sempre ensinou, sempre falou da missa principalmente como um sacrifício. O seu ensinamento infalível é de que Cristo deixou um sacrifício visível à sua Igreja. E isso nós podemos verificar no Concílio de Trento. Diz assim: no qual aquele sacrifício cruento que foi oferecido na cruz se tornasse presente. Assim, a doutrina de que a missa é principalmente um sacrifício oferecido a Deus se exprime de modo magnífico e preciso na missa tridentina. Também o são inúmeros outros ensinamentos católicos, como a presença real, a natureza do sacerdócio, o purgatório, a identidade da verdadeira Igreja de Cristo e a intercessão dos santos. A missa, portanto, católica, tridentina, ela reflete, manifesta toda a doutrina católica. Não há um ponto que fique em desacordo ou não há algo que precise ser acomodado. A própria liturgia, pois ao longo do ano litúrgico vai demonstrando isso. As verdades de fé vão sendo, vamos assim dizer, celebradas. E, claro, isso torna parte da vida do católico. Mas o que aconteceu para que chegássemos a esta situação? Vejamos um pouquinho da história. Os protestantes, hoje chamados evangélicos, também entenderam o quão bem a missa expressa a doutrina da Igreja. Quando quiseram disseminar os seus erros e falsos ensinamentos, Lutero teve a brilhante ideia: vamos mudar a tal de missa, a tal de liturgia. Mudando isso, acabou. Então, lá no século XVI, Lutero, Martinho Lutero, o pai dos luteranos, o pai dos protestantes, o pai dos evangélicos, transformou católicos em protestantes, fazendo com que adorassem como os próprios protestantes. Em uma biografia de Lutero, nós podemos ler o seguinte: em seguida veio a reforma da liturgia, a qual afetou o homem ordinário mais intimamente, porque alterou as suas devoções diárias. Ele era convidado a beber o vinho no sacramento, a pegar as espécies com suas próprias mãos, a comungar sem uma confissão prévia, a ouvir as palavras da instituição, ou seja, da consagração, em seu próprio idioma, e a participar extensivamente na música sagrada. Isso é Lutero falando, isso é sobre o que ele realizou lá
no século XVI. Lutero lançou as bases teóricas para as mudanças mais significativas. O seu princípio era de que a missa não é um sacrifício. A missa, portanto, é um culto, a missa é um encontro, a missa é uma ceia, a missa é qualquer coisa menos um sacrifício. As mudanças litúrgicas, então, se tornaram meio para diminuir, para minar a fé católica, para disseminar, por outro lado, a renovação doutrinal, para disseminar novas teorias, novas ideias. Aparentemente, as práticas litúrgicas que Lutero introduziu lá no século XVI, visando destruir a crença de que a missa é um sacrifício, se assemelham e muito às modificações feitas na missa desde o começo da década de 60. E qual a explicação para isso? E uma vez que o culto, que as crenças andam ao lado a lado, quais os princípios, quais crenças estavam por trás das mudanças litúrgicas na década de 60? Como é possível que nós temos esta diferença tão gritante entre a missa tridentina e a missa nova? Quem inventou esta missa? Quem fez esta missa? Quem determinou que ela deveria ser rezada nas paróquias? Quais foram os padres ou bispos que aprovaram esta missa? Ou quais foram os que rejeitaram e que seguiram rezando a missa tridentina? E por que, passado tanto tempo, pois ainda há, entre aspas, essa briga entre os tradicionalistas e entre os da missa nova? Como entender tudo isso? Pois realmente são temas que podem parecer bastante difíceis, bastante complicados, mas realmente são muito fáceis. O segredo está em entendermos o que foi e quais os frutos do Concílio Vaticano II. Mas isso nós falaremos na próxima conferência. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora nos proteja, que São Pio X, São Pio V intercedam por nós. Salve Maria!